Então, sabendo que o valor esperado é 5, qual que é a probabilidade de chegar em 2 ou mais? Essa é a pergunta, entendeu? Ok. Pegou a interpretação? Sim. Isso. Ah, muito bem. Então, o que que vai acontecer aqui? Nós temos que escrever agora a equação, né? Mas vamos entender que ele quer saber 2 ou mais clientes. Olha só, a coisa é que quantos clientes podem chegar num período de 10 minutos? Pode chegar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50, 1 milhão, percebe? Não existe um limite para a quantidade de clientes, certo? Ok. Então, no momento que ele pergunta qual é a probabilidade de chegar em 2 ou mais, eu teria que calcular a probabilidade de chegar a 2, mais a probabilidade de chegar a 3 clientes, mais a probabilidade de chegar a 4, mais a probabilidade de chegar a 5, mais a probabilidade de chegar a 1 milhão, entendeu? Teria que Uhum. calcular tudo isso, mas é óbvio que a gente não vai fazer isso. A gente vai usar um teorema do espaço complementar, não é? A gente vai dizer que a probabilidade do que a gente já falou sobre isso ontem, que a probabilidade do que a gente quer é 1 menos a probabilidade do que a gente não quer, certo? Sim. Como eu quero a probabilidade de que venham, de que os que cheguem seja maior, o número que chega é maior ou igual a 2, é a mesma coisa que a probabilidade de que quem chegue seja menor que 2, não é? É 100% menos a probabilidade de que chegue menos que 2. Não faz sentido? Ok. Né? A probabilidade do que eu quero é 1 menos Sim. o que eu não quero. O que eu quero é maior que 2, então é 1 menos o menor que 2. Em outras palavras, é a probabilidade de zero e a probabilidade de um. Chegar a 0 pessoas ou chegar a uma pessoa. Ok. Ah, muito bem. Então agora vamos criar aqui as coisas, né? Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que o nosso lambda aqui vai ser, pelo menos para o problema A, né? Nós estamos falando de 10 minutos, o nosso lambda é 5. O nosso lambda vai ser sempre 5 vezes t dividido por 10 com t em minutos. Então, como no problema 5 são 10 minutos, vai dar 10 dividido por 10, que dá 1, o lambda é 5 mesmo. Mas se o lambda, se o tempo, por exemplo, fosse 1 hora, aí já seria outra coisa, entendeu? Já esperaria mais pessoas chegando, certo? Mais do que 5. Concorda comigo? Sim, mas eu não entendi essa parte do 5 a multiplicar por t sobre 10. Uma conta, meu. Se Sim, fosse, se fosse 20 minutos, tu esperaria que viessem quantas pessoas? Sabendo que a cada 10 minutos é 5. Se fosse 20 minutos, então seriam quantas? eu, 10 isso minutos é 5. Então 20 minutos, que é o dobro, vai ser quantas pessoas? é 10. Exato, e assim vai, certo? Então essa conta, ela te dá exatamente isso. Coloque 20 aqui, o que que vai acontecer? Vai dar, corta, corta, 2, dá 10, foi o que você acabou de falar, certo? Sim, Se fosse 60 minutos, você colocaria 1 hora, né? 60 minutos. Você colocaria 60 aqui e daria 30 pessoas. Espera-se em 1 hora 30 pessoas. É sempre metade da quantidade de minutos. Mas a fórmula tá aqui. Eu tô te mostrando essa fórmula porque pode ser que na prova tu não tenha uma coisa tão clara como esse problema, entendeu? Daí você vai ter que criar uma formulazinha, que no caso aqui ok. depende do tempo. Então, É beleza. que eu nunca tinha visto um cálculo desses para o lambda, por isso é que eu não estava a perceber. Bem, pode ser que aconteça na prova. Vamos torcer para que não precise. Vamos torcer para que seja óbvio, assim que nem foi ali você me dizer que em 20 minutos seriam 10, certo? Mas se não for, você vai ter que criar uma equação. E não é difícil, é lógico, bem lógico. Agora que a gente já sabe que no nosso caso vai ser 5 mesmo, porque vai ficar 5, 10, 10, o que vai dar 5. Daí a gente vai ficar, por exemplo, com o P de K igual a zero.
vai ser igual a E elevado a menos 5 vezes quem, ó? Lambda elevado a K. Nosso lambda é 5. O nosso K é zero. O K é sempre a quantidade de eventos que você quer que aconteça. Seja na distribuição binomial, seja na distribuição de Poisson, e assim vai. Seja lá na hipergeométrica. E aqui agora, né? A fatorial embaixo. Então, no nosso caso, zero fatorial. Então, ficou uma conta bem simples, porque zero fatorial a 1 é 1. 5 elevado a zero também é 1. Então, vai ficar simplesmente e elevado a menos 5. Você consegue jogar isso na calculadora? Sim. Então, beleza, me diz aí. E eu coloco aqui a probabilidade, então, de zero nessas condições. Deu 0,0067. Então, é uma probabilidade bem pequena, hein? Muito bem. Agora, vamos fazer a mesma conta para outra probabilidade que a gente tem que encontrar, que é o 1. Então, no lugar do zero, eu vou pôr 1. E aí, consegue resolver essa conta pra gente? Vai ser praticamente a mesma coisa, porque 1 fatorial é 1, né? Então vai ficar a resposta que você teve aqui vezes 5. Não é mesmo? Sim. Fica 0,0 33,7. Certo. Então, essa aqui é a probabilidade de 1. Você tem a probabilidade de zero, você tem a probabilidade de 1, então com isso você consegue obter a probabilidade que o problema quer. Vai. Que é um menos o outro ali. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou apagar isso aqui e vou simplesmente colocar os valores aqui que você falou, né? Então, este e este. Daí agora tem que resolver essa continha. Ok? Fazer essa Deu continha de menos aí. 0,96. Então, a probabilidade é 0,96, poxa. Então, a probabilidade de vir mais que 2 é cerca de 96%. Ok. Beleza? Uhum. Isso. Então, essa é a lógica, tá bom? Então, você sempre vai ter que avaliar quem é o lambda, esse é o principal. Agora vamos ver a próxima. Num período de 5 minutos, chegar um cliente. E nos 5 minutos seguintes, chegarem dois clientes. Então, ele está pedindo duas coisas. É como se fosse uma probabilidade de dois eventos independentes. Coisa, isso aqui normalmente a gente não vê em Poisson, não. Probabilidade de dois eventos independentes. Que coisa. Como será que a gente faz isso? Eu acho que tem que fazer uma multiplicação de probabilidade. Deixa eu pensar um pouco. Ah, só um segundinho para pensar um pouquinho. Bem, a primeira coisa que a gente tem que verificar aqui é que ele está falando de 5 minutos, certo? Um período de Sim. 5 minutos. Muito bem. Agora, a ideia é o seguinte: se para 10 minutos a média era 5, então para metade desse tempo, a média vai ser metade, certo? Ok. Então Dois vai e ser meio. 2,5, exatamente. Muito bem. Então esse será nosso lambda. Ah, muito bem. Pelo menos no primeiro caso. Então, vamos fazer isso. O que que a gente tem que fazer agora? Vamos pensar só nesses 5 primeiros minutos primeiro, tá bom? Ok.
Então eu acho que você já consegue fazer isso sozinha, colocar os numerozinhos na fórmula e tal. Eu vou te mandar isso que a gente fez, para você ver como eu fiz a primeira. E o que você vai ter que fazer aqui é mudar alguns números, né? Mudar o lambda e por aí vai. Beleza? Ok. Então, tenta fazer. Se errar, não tem problema, mas é para tentar. Aí você me manda e eu vejo se pelo menos só essa primeira parte aqui, rosinha, tá certa, tá bom? Eu tenho que fazer aquela conta do de multiplicar por t e dividir por 10 ou não? Você já sabe que o lambda é 2,5, certo? Sim, ok, Então então não não preciso precisa. fazer. Pá, é só assim? Pô, você fez a conta em menos de um minuto. Se tiver errado, eu vou zoar, hein? Uhum. Ah, vamos ver. Mas você sempre faz muito rápido mesmo. Vamos ver. Você colocou é, menos do. Sim. Ele pedia exatamente para um, né? Vamos ver aqui. Cadê a pergunta? Chegar um cliente, exatamente. Isso. E daí agora ele quer saber nos 5 minutos seguintes chegarem dois. Veja, vamos analisar esta pergunta à luz do que nós vimos na aula passada. Se você está pensando nesses primeiros 5 minutos, vamos dizer assim, a quantidade de clientes que chegam nesses primeiros 5 minutos não tem absolutamente nada a ver com as quantidades de clientes que chegam depois. É uma quantidade independente a quantidade de clientes que vem, certo? Ok, Tipo, a princípio não tem por que influenciar, né? Se chega 10 clientes agora, pode ser que nos próximos 10 minutos não chegue ninguém. Ou pode ser que chegue 20, entende? sim. Ele não deixou claro que existe uma influência. Então a gente tem que considerar que é independente. Portanto, para você calcular isso aqui agora, é a mesma conta que você fez agora. Só que em vez de ser um cliente, são dois. Beleza? Ok. Então faça para dois e depois eu te digo o que tem que fazer para encontrar a resposta final.
Ok. Acho que tá. Oi? Vamos ver. Ah, bem, a gente tem aqui o que você fez primeiro, e agora o que você fez depois. E a pergunta é, qual é a probabilidade dessas duas coisas acontecerem simultaneamente, né? Ou seja, primeiro chegar a um nos 5 primeiros minutos e depois chegar a dois nos outros 2 minutos. Veja, eu estava falando para você que isso é probabilidade independente. E na aula passada, a gente viu que para acontecer probabilidades independentes, a gente tem que multiplicar as probabilidades. Se você tem dúvida disso, eu faço de novo o exemplo que eu fiz. Você joga uma moeda, primeira moeda, 0,5 para cair cara, 0,5 para cair coroa, certo? Sim. Quando você vai jogar a segunda moeda para dar os resultados possíveis de duas moedas, o que que a gente fez? A gente multiplicou por 0,5 de novo, lembra? Sim. E concluiu o óbvio, que a probabilidade de cada um deles era 25%, ou 0,25, né? Tem quatro resultados, os quatro dão isso, eles são independentes, porque o que cai numa moeda não influencia o que caiu na anterior, ou o que caiu na anterior não influencia o que vai cair na próxima, né? E é isso. Então, quando a gente tem probabilidades independentes, a gente tem que multiplicar as probabilidades para que as duas coisas aconteçam ao mesmo tempo. Eu quero que duas moedas caiam cara. Então, a probabilidade de uma cair cara, 0,5, vezes a probabilidade da outra cair cara, 0,5 também. Multiplico, chega em 0,25. Então, o que é que você vai ter que fazer com o que você acabou de encontrar? Multiplicar. Então, multiplica os valores aí e vê quanto é que dá. 0,0512. 0,0512. Pronto. Certo, beleza. Então, se aparecer uma dessa, você já sabe. Multiplique. Ok? Então tá bom. Vamos ver. Bem, opa, deixa eu fechar aqui minha apostila. Eu vou enviar uma coisa diferente. Não tô te escutando bem, tá? Melhor você falar mais perto do microfone. Eu vou enviar outra coisa. A Ah, tá. equação é a mesma, é o exercício 3, mas eu queria fazer só o C, a linha C. Tá bom, pode enviar. Acho que já está. É esse aqui? Não, não, enviei para o WhatsApp. Ah, tá. É uma foto. Bem, vamos lá, né? Agora você já sabe o que que é cada coisa e tal. Será que você consegue começar esse problema? Bem, deu uma lida, né? Ok, então o Papa, lendo só o enunciado, o K é 1, né? Porque diz que é Não. um por segundo, um ovo por segundo. Capa é uma coisa, lambda é outra coisa. Capa é aquilo que você quer que aconteça. Qual a probabilidade de em 5 segundos serem postos mais de dois ovos? Lembra que eu falei sobre a probabilidade do espaço complementar, certo? Ok. Então, capa tem a ver com isso. Mais Lambda que tem a 2 ver é maior com. ou igual a 2. Então temos que fazer 1 menos o 0 e o 1. Outra vez, Exato, é que nem isso. fizemos agora há pouco, isso mesmo. E agora ele tem a taxa média de um por segundo. Esse é o lambda, né? Um por segundo. Como são 5 segundos, qual que vai ser o lambda? 5, né?
Então acho que tu consegue sozinho essa, hein? Vai lá, força, pra na prova eu conseguir também sozinho. E aqui eu tenho que calcular o lambda. Olha. Você já sabe o lambda, certo? 1 por Então, segundo são 5 segundos. Então vai ser quanto o lambda? 5. Exato. Precisa nem Ok. de conta. Os resultados são iguais aos do exercício anterior, não é? Do A. 0067 e 00337. Ah, bem, mande aí. Depois tenho que subtrair esses dois. Do 1, exatamente. Aí, ó, conseguiu bem. Conseguiria sem minha ajuda, viu? Dá a probabilidade de 96. 0,96. Ok. De novo, muito bem. Vamos à próxima. Determine a probabilidade de número de ovos postos por segundo ser igual ao dobro da variância. Eita. Existe de fato, né, uma expressão para variância em cada uma das distribuições. Só que, particularmente, eu não lembro de cabeça. Deixa eu ver aqui. É, distribuição de Poisson aqui, 61. Primeiro, o que é variância, né? Variância é quanto, em média, um dado se distancia da média. Se você estiver buscando a variância de uma sala que todo mundo tirou a mesma nota, a variância é zero. E aqui ele está, a menos que esteja errado aqui, dizendo que a variância é simplesmente lambda. Então, a variância é lambda. Então ele está perguntando, determine a probabilidade de o número de ovos postos por segundo ser igual ao dobro da variância. Então ele quer saber qual é a probabilidade para ser o dobro da variância, ou seja, o dobro do valor esperado. O dobro do valor esperado. Então tu quer o valor esperado, no caso aqui é 1, né? Por segundo é 1.
Então ele quer saber quanto que seria para ser 2. Eita. Muito bem. Ah, então a gente quer, em outras palavras, né? Veja só que óbvio, que o kappa seja 2. Só isso. É a mesma conta, só que considerando, por exemplo, lambda igual a 1 e o kappa é igual a 2. Porque, como você acabou de ver lá naquele livro comigo, a variância é igual ao valor esperado. Então, se você quer que o número de ovos seja o dobro da variância, você quer que seja o dobro do valor esperado, ok? Sim. Se o valor esperado é 1, né, taxa média de 1 por segundo, se o valor esperado é 1, então você quer saber qual é a probabilidade de vir o dobro, ou seja, 2. Então, como conclusão, nós queremos a conta toda normal, mas com o kappa igual a 2 e o lambda igual a 1, ok? Ok. Essa é a interpretação. Então, vá lá. Pode fazer. O lambda é 5, não é mesmo? Não, acabei de falar que o lambda é 1. A Ok. menos que tu queira colocar que sejam 10 ovos. Daí faz algum sentido, entendeu? Porque daí você está Ok. calculando, beleza. O esperado para esse tempo que nós estamos estudando é 5. Aí vejo que a B não tem nada a ver com a A, né? O problema B é uma coisa, o problema A é outro, ok? Mas se você quiser trabalhar com esses números maiores, você pode. O valor esperado de ovos em 5 segundos é 5. Agora eu quero saber qual é a probabilidade de vir o dobro, 10. Pode ser também. Mas daí você tem que usar a interpretação, tá? Dá pra fazer de qualquer jeito, não. Não é só jogar na fórmula os números. Ok, só assim? Ah, vamos ver. Exato. Olha só, chegou na resposta. Simplesmente isso. Muito bem. Vamos para C, então. Se num período de 10 segundos, ou seja, né, você já sabe qual é o esperado, forem postos 12 ovos, qual a probabilidade de nos primeiros 8 segundos terem sido postos 10 ovos? Então a gente meio que está falando de uma probabilidade condicional aqui. A gente está falando de uma probabilidade condicional. Porque ele nos deu uma condição, certo? Ok. Ali, a condição é que tenha acontecido algo antes. Então, me parece ser uma, uma coisa como essa aí. Bem, vamos lá. Existe um negócio, né, chamado. Bem, deixa isso pra lá, né? Quando eu falo de probabilidade condicional, tu já sabe do que eu tô falando. Mas isso é devido a um negócio que algumas pessoas chamam de propriedade da memória da distribuição de Poisson. Porque, de certa forma, ela leva em conta, né? Se no período de 10 segundos forem postos 12 ovos,
Então já existe essa informação. Agora, sabendo disso, qual é a probabilidade nos primeiros 8 segundos terem sido postos 10 ovos? Muito bem. A questão é que agora nós já temos, veja só, para a segunda parte da pergunta, nós já temos um espaço amostral bem definido. São os 12 ovos anteriores, certo? Não tem como ele ter, nos primeiros 8 segundos, ter colocado mais de 12 ovos, certo? Ok, Porque foi o que ele citou aqui, ó. Nos 10 segundos foram postos 12 ovos. Então não tem como em 8 segundos ele ter posto mais de 12 ovos. O que que significa isso? Que você está falando de um problema que você tem um espaço amostral bem definido. Então, como eu estava conversando com você antes, quando nós temos um espaço amostral bem definido, não infinito, como é o da distribuição de Poisson, por quê? Porque, veja, apesar da média ser 1 por segundo, pode ser que ele coloque 10 por segundo. Né? Uma galinha é muito louca, mas faria isso. Entende o que eu quero dizer? sim, Não existe um limite, né? Mas agora, nascer já existe. Porque nós estamos pensando em um tempo que nós sabemos que não foi possível ter colocado mais de 12 ovos. Porque se em 10 foram 12 ovos, em 8, com certeza, não passou de 12. Ok, certo. muito bem. Então, se é isso, já não é distribuição de Poisson. Agora já é uma distribuição binomial. Ok? É uma distribuição binomial, então você tem que lembrar da fórmula de distribuição binomial, que é essa aqui, ó. P de x igual a capa, né? Coloca assim. Daí n capa p capa 1 menos p n menos capa. Ok? É, quem é o n? É a quantidade de tentativas, de eventos que podem acontecer, que no caso aqui são os 12 ovos. Vamos dizer assim, nos primeiros 8 segundos ele pode pôr até 12 ovos, certo? Sim, Mas nós queremos saber a probabilidade de ter posto exatamente 10, que é o kappa. O kappa é sempre aquilo que a gente quer, ok? E o P, veja, o que que é o P, né? O P é a probabilidade de acontecer um evento em específico. Veja, se nós estamos falando aqui, né, de nos primeiros 8 segundos terem sido postos 10 ovos, e nós sabemos que existe uma taxa média de um ovo por segundo, então a gente pode dizer que existe a probabilidade de 80% de acontecer, de ter um ovo, certo? Um ovo em específico aqui, né? Porque, veja, né, a gente espera que o valor esperado é um por segundo, certo? sim, Só que o que está acontecendo aqui? Nós, um por segundo, por um segundo, um ovo por segundo. Beleza. Só que no nosso caso aqui, nós temos 10 ovos, né? Em 8 segundos. Então a gente consegue ter essa probabilidade de 80% aqui. Beleza? Então essa é a ok, ordem que eu posso te dar aqui. É 80% P. A chance de acontecer esse evento aí é 80%. Então, agora vai ficar como aqui? É só jogar na fórmula de novo. Vai ficar x igual a 10. Agora, o que que é essas parênteses grandão aqui, né? As chavetas. seu fatorial, Exato, na verdade é o combinatório, né? Que envolve fatorial. Aqui vai ficar 0,8 elevado a capa, que é 10. E aqui vai ficar 1 menos p, que é 0,2.
elevado a 12 menos capa, que é 2. 12 menos 10 é 2. Daí tens que resolver isso aí agora, ok? Ok. Ok. Então vai lá, por favor. Ok, acho que já está. Já? Sim. Eu sou rápida com a máquina de calcular. Eu tenho mesmo dificuldade em interpretar as coisas, porque eu vou fazer os cálculos, eu sou rápida e não me costumo enganar. Que bom. Parece que está tudo certo mesmo. Então acabamos de encontrar a probabilidade que o problema estava perguntando, que era de nos primeiros 8 segundos ter sido postos 10 ovos. Nós sabíamos que o máximo eram 12 e nós tínhamos 10 segundos inicialmente. Agora nós estamos avaliando os 8 primeiros. Então deu aquele negócio lá do 80%, né? Então é isso. Ok? Pronto. Que legal. Então essa aí já foi um pouco mais difícil, né? Tinha uma interpretação mais pesada. Essa fotografia que eu enviei, foi do meu teste que eu chumbei. Eu chumbei por um valor. Se eu tivesse tido mais um valor, eu tinha passado. Mas Ah, pronto. que pena. Então tu não E, precisarias ter essas aulas aí comigo, se fosse o caso. pois, essa 3 eu não consegui fazer e a 4 também não. Ah, vamos ver. Calcule a variância do diâmetro. Ah, percebo, percebo. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Ah, vamos lá. A variância do diâmetro. Bem, existe conta para isso, né? Várias contas para encontrar a variância. Só que eu não consegui interpretar, não consegui retirar os dados para fazer a fórmula da variância. Percebi. Bem, como é que a gente vai fazer isso, né? Olha, essa aqui já é uma questão um pouco mais complexa mesmo, porque a gente vai ter que usar as informações que ele deu, né? Que no caso são aquelas lá dos milímetros e tal. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui, nesse primeiro momento, é entender que quando eu estou calculando a
probabilidade acumulada para uma distribuição normal, eu posso pensar assim, olha só. Não sei se teu professor fez assim, mas é a forma que eu sei fazer. Sigma é o desvio padrão. Uhum. E esse φ é a função de distribuição cumulativa, ok? E é aí que tá, né? Fazer isso aí sem uma calculadora fica estranho. Tu pode usar a calculadora que envolve essas coisas aí? Sim, sim, Hum. E que envolve distribuição normal e tal? sim. Certo. Bem, deixa eu pensar aqui que até eu fiquei meio bugado aqui. É, tá estranho. Chumbou toda Ah, a gente, passaram 4 pessoas só. O resto chumbou tudo. não, mas tu foi bem. Quase passou. A prova tá Pois. difícil mesmo. E qual é o curso que tu faz? É qualidade alimentar e nutrição humana. É, não existe tanta conta, né, pra isso. Num curso como o teu, não precisa de tanta matemática, eu acho. Eu também acho que não. Pois é. É que nós temos matemática, que tem álgebra e primitivas, depois temos estatística e temos delineamento experimental. Nossa, Eu fiquei chateada porque em delineamento experimental eu acabei com 16. E estatística eu não consegui. percebo. Bem, eu vou fazer essa coisa aqui meio rapidinho para eu conseguir terminar antes do fim da aula. Ok. Então, o negócio é o seguinte, eu vou usar aquela normalização. Lembrando, né, que z é igual a x menos mi dividido pelo desvio padrão. Ok? Muito bem. Nós vamos então converter, né, os limites ali denunciados, 0,75 e o ponto 25, para valores de z. Então, vamos dizer assim, o z1 vai ser 0,75 menos 1 dividido pelo sigma, ou seja, vai ficar menos 0,25 dividido pelo sigma, e o z2, mesma coisa. Ali é um sigma, não é um 6, então. Uhum, sim. Ah, e agora então você consegue escrever aquela probabilidade, né? Como menos zero. É meio que o que eu estava escrevendo lá, né? Só que mais direto aqui. Isso aqui é igual ao quê? É aquele 0,3830 do enunciado, certo? Ó. Então a Ok. probabilidade entre esses valores de z é isso. Ok? Agora a questão é o seguinte, né? A tabela de distribuição normal ela é simétrica. E a área abaixo dela é 1. Você já deve ter visto uma tabela de distribuição normal, né? Sim, sim. Então tá bom. Então nós temos simetria aqui, né? Perceba? Menos 0,25 mais 0,25. Sim. Então vai ser tudo muito simétrico aqui. E a gente pode então pensar que a área, veja só, né? A área, porque se eu fizer um gráfico assim, né? Pensa comigo. Eu estou interessado numa região simétrica aqui e aqui, porque os dois valores são iguais, só mudam o sinal, certo? Sim, sim. Então, essa área aqui de dentro é o 0,3830. Então, para cá eu vou ter o que somado vai dar 1. Metade para cada lado, certo? Sim. Então vai ficar, vamos fazer assim para descobrir quanto que é essas areazinhas A aqui. 1 menos 0,3830 vai me dar toda a área rosa, certo? Sim. E tudo tem que ser 1. Os rosas com o verde somado tem que dar 1. Se eu subtrair, eu obtenho toda a área rosa. Se eu divido por 2, eu obtenho cada um dos As. Então isso aqui vai dar 0,30
8,5. Agora, o que eu posso fazer? Eu sei que essa área mede isso. Então, eu posso ir lá na tabela e procurar isso, entendeu? Procurar qual é o valor associado a isso. Se a gente fizer isso, eu garanto para ti, a gente vai encontrar que o Z, vamos dizer assim, o Z, como é que eu posso dizer isso aqui? Para que a gente tenha essa areazinha, né? Qual é o Z, né? Qual é o Z para eu ter essa areazinha que eu já sei que mede 0,38, né? A questão é essa. Lá na tabela eu posso ver isso. Daí lá na tabela ele vai me dizer que esse Z aqui, ele é 0,995. Vamos pegar uma tabela e ver isso? Deixa eu pegar aqui. Um segundo, tô abrindo aqui, tá? Uhum. Não sei se essa tabela é boa. Mas... Bem. Nós sabemos que essa areazinha aqui, ela é o 0,3 alguma coisa. Então, por exemplo, nesse gráfico, o que eu tenho que fazer então para pegar o Z disso? Tenho que ver quanto que é isso aqui menos 1. Isso vai dar 0,691, uma coisa assim. 0,691. Então, a área abaixo da curva é 0,691. Que vai dar um Z de 0,5. Aqui, ó. Eu contei errado. 0,5 o nosso Z aqui, tá vendo? Uhum. 0,5. Então, vou colocar assim. Que por sua vez é igual a quem? É igual a, por exemplo, 0,25 por sigma. Então, sigma vai dar, passa o 5 para lá, faz a continha, vai dar 2. Beleza? Ok. Então tem bastante coisa para ver, eu tive que fazer meio rushado, meio rapidinho. Mas a lógica é essa, tá bom? Fazer análise do desenho, entender que você está procurando o Z para aí encontrar o sigma, e você vai encontrar o Z sabendo as áreas. Ele deu bastante informação para encontrar as áreas. E também entendendo a simetria dos números, ok? Ok. Então tá bom, depois tu pode tentar refazer de novo, revisar o que eu fiz, né? Esse foi um problema um pouco mais difícil mesmo. Então tá bom, a gente se fala amanhã. Tchauzinho. Obrigada, até amanhã. Eu que agradeço. Tchau, tchau.